Fala como vai você, o debate esportivo dessa segunda, 22 de dezembro, começa agora. Estamos na semana do Natal, né? No programa de hoje vamos repercutir a final da Copa do Brasil. O Corinthians bateu o Vasco e conquistou o tetracampeonato da competição. Tem gente muito feliz aqui, viu? Tem gente aqui que tá ó. Vamos falar também sobre quem chega e quem sai nos clubes nessa janela de transferências. Vamos falar de Campeonato Mineiro e muito mais. Tem muito assunto pra gente tratar hoje aqui. Tem também o RT, Mamoré. Tá? Então fique atento, participe pelo 9947-4515, mande mensagens com perguntas para os nossos convidados. Ó, tem aqui desse lado, né? Tem brindes para você aqui hoje, viu? Tem brindes aqui para a gente sortear nessa semana do Natal aí para você. E então vai mandando mensagem, participando conosco, interagindo com o programa que é feito também por você. E aí no final do programa a gente sorteia esses brindes aí entre as pessoas que participaram, mandaram mensagens. Comigo no programa Debate Esportivo de hoje, Robson Faria, Wenderson Lopes, Fausto Mudim e Luiz César, que talvez chega. Ele é aquele que pode ser que venha, né? Tá andando por aí, né? O nosso Elemento surpresa. Elemento surpresa. Deixa eu agradecer os nossos parceiros do Cicobi Credicopa. Põe aí na tela. Olá, eu sou Ludmila Bahia, cooperada do Cicobi Credicopa, e hoje eu vim até a agência para mostrar para você o que essa cooperativa significa para mim. O Cicobi é muito mais do que um banco. Para mim é um local de confiança e de parcerias que fazem a diferença no meu dia a dia. Aqui eu encontro as melhores soluções financeiras, sempre com aquele atendimento humanizado, que faz toda a diferença. Eu adoro vir até a agência, tomar um cafezinho com o gerente e conversar sobre as melhores opções. Mas nos dias em que eu não posso vir, tudo fica ainda mais fácil com o aplicativo Cicobi no celular. Resolvo tudo rapidinho, sem complicações. Eu confio no Cicobi Credicopa e tenho certeza que você também pode confiar. Juntos somos mais fortes. Venha fazer parte dessa história com a gente. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Debate esportivo, Robson Faria. Boa noite, Robson. Boa noite, Adair. Boa noite, Faustinho. O nosso amigo que chegou ali, Ele chegou. Aos telespectadores em casa, torcida atleticana, né? Vamos falar muita coisa do Atlético hoje, hein? Vamos. Acho que pela primeira vez, eu acho que os homens do dinheiro tomaram alguma atitude. Pois é. Olha, prazer sempre receber ele aqui, viu? Fausto. Tudo bem, Fausto? Boa noite. Olá, prazer é nosso, rapaz, todo nosso, né? Sabemos que a casa aqui realmente é acolhedora, né? A casa realmente bastante unida, pessoas que entendem, né? Eu quero aqui parabenizar o nosso Wenderson, né? Tá feliz da vida. Tá. Por que não, né? Me contrariou minha lógica, não é que eu torço, a minha lógica, né? Que eu tenho a minha lógica, que seria a final da Copa do Brasil, até também a questão do Campeonato Brasileiro. O ano só não foi do Flamengo porque ele perdeu o Mundial, porque senão o ano seria todinho do Flamengo. É verdade. Mengão. Então, prazerão, daí, vamos Faltou debater pouco, muita né? coisa. Maravilha. O Wenderson, feliz da vida. Ô, Wenderson, já é a segunda semana que você vem pra cá, muito feliz, hein? E agora com mais um caneco aí, tudo bem? É comando sagrada. Com certeza. Boa noite, Odair. Boa noite, Fausto, Robson, pessoal de casa. Nosso amigo Luiz César. O Li também, né? É muito gratificante, né? Essa segunda-feira. Eu falei que esse ano eu tive duas alegrias, né? 2 presentes, né? Esse aqui que foi o RT, que subiu para a primeira divisão. Bacana. E agora o Coringão, mais uma vez, né? Além do Campeonato Paulista, campeão da Copa do Brasil. Com muito sufoco. Quem diria que o Vasco iria facilitar? Que ia ser fácil, pelo contrário. Foi difícil, mas foi um grande jogo e merecido para o Corinthians. Inclusive, vamos colocar as imagens aí do Corinthians, dessa festa lá do Corinthians, enquanto o Luiz César entra aqui. E dá tempo de ele entrar? E aí, vamos trocar de lugar aqui, dá tempo. O Wenderson, eu não vi o primeiro tempo inteiro, vi o segundo tempo, o finalzinho do primeiro e segundo tempo. Eu achei o Corinthians muito combativo e segurando muito o jogo porque estava na vantagem. Jogou do jeito que o Dorival gosta, de olho na vantagem ali, que já estava com 2-1, e claro, né, segurando o Vasco de qualquer maneira. Sim, analisando o jogo, né, no contexto do jogo, o primeiro tempo, eu achava que o Vasco ele iria ser superior ao Corinthians, né, dentro do Maracanã, diante da sua torcida. Casa né? cheia. Casa cheia, né, mais de 60 mil pessoas dentro do Maracanã, uma pressão muito grande. E me surpreendeu de forma positiva, né? O Corinthians impôs no início do jogo para cima, tentando gol a todo tempo.
e conseguiu fazer o gol, né? 1-0, e o Vasco tentou, não dava conta, e o Corinthians rodava a bola, tentando segurar, já que estava vencendo o jogo de 1-0, e no final do jogo o Vasco veio e empatou o jogo, né? Um cruzamento, bola no segundo pau, o Vasco teve a felicidade de empatar o jogo, né? E aí colocou fogo, né? Colocou fogo no jogo, e no segundo tempo o Vasco voltou melhor do que o Corinthians. O Corinthians conseguiu segurar a pressão, que era normal, né? Eu já imaginaria que ia ter essa pressão. E o Corinthians conseguiu segurar o início do jogo, o Corinthians controlando as situações ali na marcação, entrou com 3 volantes, né? Então entrou realmente para jogar por uma bola. Lembrando que no primeiro tempo o Yuri teve a chance de, talvez, né, liquidar a partida. Matar o jogo, né? Ele teve a infelicidade de bater a bola, pegou meio por baixo, ela subiu. Né? Mas sim, todo o mérito dele, o título tem mérito dele, porque ele é o cara que faz gol no Corinthians, né? E o Corinthians conseguiu controlar esse segundo tempo, aguentar essa pressão do Vasco, né? Que foi muita pressão. Torcida lá, sim, eu vi, inclusive tive com o Vascaíno hoje, que esteve no jogo, e ele achou que o time do Vasco foi bem, mas o Corinthians foi superior na visão dele. A gente veio conversando de Uberlândia a Patos. E, enfim, o Corinthians conseguiu achar aquele gol lá no segundo tempo, com uma bela jogada do Bidon, até falei com o Fausto aqui. Jogou muito, Bidon. Que é um jogador que vai ser, com certeza vai conseguir uns voos maiores, né? Porque é um jogador novo e ele domina a bola de costa, no meio de campo de costa, faz uma jogada individual, carrega a bola, joga pro Yuri, Yuri lança pra dentro da área e o Memphis finaliza e faz o gol. Não então, perdoa, assim, né? É muito feliz, não só eu, mas toda a nação corintiana. E acho que o Corinthians agora o que precisa ser feito é resolver todo esse problema administrativo que tem lá dentro do Corinthians. A diretoria já deu entrevista falando que vai ter mudanças, que existe uma porcentagem da diretoria lá que parece que não quer o bem do Corinthians, e acaba que quem fica sofrendo é o torcedor. Mas diante de tantos problemas que o Corinthians está vivendo, né, esse ano de 2025, ele conseguiu 2 títulos. Ele conseguiu a Copa do Brasil e o Paulistão. Então são 2 títulos para um time que está com grandes problemas, né? Eliminando o rival, hein? Isso, e eliminando o Palmeiras, que é o rival, e o Cruzeiro, que tem uma grande equipe, né? E o Cruzeiro, para mim, diante o Palmeiras e o Cruzeiro, acho que o Cruzeiro daria mais dificuldade Corinthians, né? Mas enfim. Você vê que não considerou o Atlético. Não, eliminou o Atlético. Mas sim, a gente está muito feliz e agora vamos torcer para que ano de 2026 o Corinthians possa se organizar melhor e conseguir mais títulos. Lê, dá um zoom aqui, porque o Anderson ficou tão feliz com esse título que ele trouxe até um presente para mim, rapaz. Olha, você vê que maravilha, hein? O Luiz chegou atrasado. Você é obrigado a tomar um chá, né, o Fausto? O chá, o Fausto. Eu recomendo um chá, Um chazinho aqui, né? Isso é copo de chá, não é? É. Chá com torrada? Vamos falar no chá mesmo. Né, Robson? Aquele chá amarelo. Chazinho com torradas? Pode ser. Chazinho de cevada? Muito obrigado, viu, Anderson? Deixa eu agradecer ele aqui novamente. Eu já agradeci. E cumprimentar o meu repórter Luiz César. Quase que ele chega a tempo, hein, Robson? Quase que ele chegou. Tudo bem, Luiz? Eu vou falar uma coisa com você, eu não tô aguentando diversidade da minha vida mais, não. Hoje foi o pneu do carro da minha esposa, de que tava saindo de casa, coitada, ela chegou, o pneu tava furado, ela tinha que sair correndo também pra resolver uns problemas particulares lá, trocar o pneu do carro, mas deu tudo certo, graças a Deus. O RH aceitou. Já deu essa já alguma vez? Terceira vez. Tá vendo? Eu tenho até que agradecer, tá ao lado do Fausto. Mas até terceira vez, então, né? todas as vezes ele pôs o conjugal, aí a gente tem que respeitar, né? De lá tem alguém que vai cobrar se ele não falar a verdade aqui. Ela vai falar, como assim? Como é que você usa meu nome? Ô, Daí, mas você tá falando, mas depois nós temos que falar da arbitragem do jogo de ontem, que foi bem mais ou menos. Eu já quero que você fale da arbitragem. Deixa o Luiz falar, ele chegou atrasado. Só Pra ele respirar. boa noite a todo que tá em casa e dizer que é uma honra estar aqui ao lado do meu grande amigo Fausto Mundinho, um dos caras que eu admiro bastante aqui na comunicação, abriu as portas para mim, assim, uma confiança muito grande. Então, uma honra poder debater, a gente falar de esporte aqui com ele, também todo mundo que tá aqui. Passou perto, enfim. Foi com o Cruzeiro, foi com Se não for sofrido, não é Corinthians. Vasco, jogou por uma bola, depois deve encaixar mais uma, mas enfim. E o Galo tá ruim, meteu 5. Não, e você viu que depois que ele foi campeão, ele desabafou 5 minutos.
Isso aqui que eu ouvi dele falando, me senti como um desabafo, coitado. Acho que ele pensou Mas que vai ser ruim. isso aqui é o que reflete a torcida do Corinthians. É que é sofrimento, né? Eu não dou Mas conta disso, não. o importante é que você vai sofrer, mas no final Vai pagar o Memphis, vai dar do certo. prêmio, né? Vai dar O certo. dinheiro do prêmio pro Memphis. Não, o Memphis contrato, o Memphis é outra história. Tá no contrato. Mas é porcentagem. Mas- Agora você pensa o 77 Cruzeiro que tem que milhões. pagar o Gabigol e não ganhou troféu nenhum. Não, mas é melhor 77. pagar o Gabigol jogando lá do que pagar um contrato em que 2 um mês milhões só e qualquer meio. coisinha que ganhar 20 milhões é meu. Ganhar 2 milhões e meio, hein, pra Mas fazer o você que tá fez. doido? Fica Mas é reserva, hein? 77 milhões, dá pra pagar ele, né? Dá pra pagar só ele, porque as contas não dá, não. Não, mas se for pagar todas as contas do Corinthians, realmente, só se acontecer um milagre lá. Eu não falo só do Corinthians. Existem vários outros clubes do Brasil que que você olhou pro dívidas Robson assim? imensas. Eu acho que aí também né? Deu uma olhadinha pro Robson, né? Não é qualquer clube, não. Eu também tenho. Fausto, cuidado aí, hein? Que ele O olhou detalhe, assim. não levanta nada, né? Aqui Não ganha tem nada. bilionário. Não ganha nada. Precisando de uma Investe quanto ajuda. quer, né? Investe quanto quer. Você sabe... Interessante, Adair, desculpa até para não cortar o raciocínio, ele está falando em questão do lado financeiro, né? Você lembra muito bem, em 2024, o Cruzeiro estava na crise. Tava terrível. Terrível. Até aquelas piadinhas que surgem na internet, né? Que a gente vê aí. O Galo lá falar, como é que é a mercearia? Vamos comprar a mercearia? Existia essas piadas. Né? Teve isso mesmo. Hoje você vê o Cruzeiro e vê o Atlético. Rapaz, que situação. Futebol é dinâmico demais. Como as coisas mudam, né? Mudam É verdade, muito, né? é verdade. Da noite para um dia, você vê uma coisa ficar numa equipe de futebol. O Galo, rapaz, na situação que está, se não dá um limpa, viu, Robson? Se não der um limpa ali, meu filho, você vai ser 3 anos consecutivos. Vai ser. Mas segura aí sobre o Galo, porque já a gente faz noticiário do Galo. Porque hoje tá com o Corinthians que tá Você aí. sabe o que acontece? Nesse primeiro bloco, só Corinthians, porque o Robson, o Fausto, ele levantou suspeita da arbitragem aí que eu Eu percebi não levantei aqui, ó. suspeito, eu achei a arbitragem ruim. Vou citar um exemplo. Quando você assiste a final da Sul-Americana. Ruim pro lado de quem? Não, ruim. Eu acho que é ruim. Ambos pro lados, espetáculo. sem Ele- critério. toda hora ele tá conversando, e aí a bola para e o cara... Não, deixa o jogo rolar. Aí você olha a final da Sul-Americana. Pau come, a bola rola. Vamos Final da jogar Libertadores, que a Final gente da fala daqueles Libertadores. lances. Pau come, a bola. Aí, Copa do Brasil. Tudo o árbitro quer falar, o árbitro quer ser estrela. E aí, Aparecer mais do que os jogadores. e nós não podemos fazer isso mais, né? O futebol tem que entender que o árbitro tá ali é para interceder quando é necessário. Dá mais Você vê pra que a ser maioria assim. dos lances, né, Robson e o Edson, que, por exemplo, assistiu o jogo ali, você vê que a maioria dos lances gerava bolinho. Tudo gerava nego do Corinthians e do Vasco em cima. Porque o árbitro vai deixando isso acontecer. Então aí quando a bola sai na lateral, o Dorival percebe e vai lá falar alguma coisa. O Diniz percebe e vai lá falar alguma coisa. Aí quando você vê tem Diniz, tem Dorival, tem quarto árbitro, tem delegado da partida, tá todo mundo no meio de todo mundo. E ninguém fazendo nada. Tipo Não, assim, é simples. tudo é evitável. Olha ele apitando um jogo pela FIFA. Ele conversa? Não. E ele é o apita nosso o jogo. FIFA, né? Ele foi pro Mundial de Clubes também. Mas por que teve numa esse ano. final de campeonato no Brasil ele critério tem que ficar... muda? Não, ele tem que ficar batendo papo com o jogador. Meu amigo, jogador foi falta, não foi? Foi sem querer, amarelo, amigo, tchau. No máximo você conversa com o capitão, né? E aí, Precisa assim, ó, expulsa. um Precisa exemplo, expulsa. um exemplo, a gente pode pegar na semifinal. O Cruzeiro reclamou muito, o torcedor do Cruzeiro reclamou muito do Daronco no primeiro jogo, que foi nesse estilo do Wilton Pereira Sampaio. O árbitro do segundo jogo, agora eu esqueci o nome dele, mas que foi até considerado o melhor árbitro do Brasileirão, ele foi muito bem. O jogo na Neoquímica, ele deixou o jogo correr. O jogador vinha nele reclamar, ele já virava as costas, andava e falou, ó, não vem não. O jogo foi ruim, mas a O jogador já arbitragem... percebe, falou, ó, com esse árbitro eu não posso. É. Com esse árbitro eu não vou conseguir levar ele no grito, não. E o jogo na Neoquímica, por exemplo, do Cruzeiro e Corinthians foi muito bom pra arbitragem. Você vê que quase a gente não reclama. O que você pode reclamar de um lance ou outro aqui, mas da arbitragem em si, fala assim, pô, a arbitragem. A gente passou Mas ileso. existe aí outro lado que eu vejo sobre a questão de arbitragem daí, e você também, o Anderson e também o nosso Robson, é o seguinte, o árbitro brasileiro, ele quer seguir uma sequência do árbitro europeu. Ele está muito longe, né, de um árbitro europeu, né, mas muito longe, mais luz, né? Então eles querem espelhar nesse árbitro europeu que a bola segue, a bola rola, mas dentro daquela sequência que vê que não tem nada a ver, vai embora, vamos embora. Agora o brasileiro ainda tem que estudar muito ainda para chegar onde que o árbitro europeu está, no nível que está o árbitro europeu. A gente fala de profissionalizar os nossos árbitros há muitos anos. Há muito tempo. Mas eles já são profissionais. Mas eu digo... Não é regulamentado. Eu entendo a questão da O que regulamentação. ele ganha, né? Ganha Mas que o valor que o árbitro Isso. ganha hoje, um cara não é árbitro FIFA, eu sou
uma outra profissão. Não, o cara quase tem uma dedicação. Mas o que pode viver disso, né? O que o Thay tá falando? Ele apita 6 jogos no mês, 5 jogos no mês. Tá boa. Entendeu? Ele vai fazer o que mais? O cara tem que viajar, hospedar. Então, nesse ponto, eu até entendo. Mas o que eu quis levantar disso tudo, que aí fica nessa impressão de que eu estou levantando. Não é, porque favorece. Aquilo vai deixando o jogo moroso. A gente vai ficando irritado em casa, porque a bola não rola. E o Corinthians soube fazer isso muito bem. Você pode ver que o próprio Felipe Coutinho entrou na onda do Memphis. Bobeira dele. Lá com os caras conversando sozinhos, vão jogar a bola. Mas a questão é que o Corinthians foi superior. O Corinthians foi superior no segundo jogo. E conseguiu segurar o placar. Ele já tentou segurar o placar quando estava 1-0. Eu acho que foi eficiente. Agora a questão do juiz, a questão do juiz de não ter o mesmo critério, de segurar o jogo, aí já não cabe somente nesse jogo, que a gente viu isso no campeonato inteiro. Você sabe qual que foi o maior mal do Vasco? Sim. Jogar no Maracanã. Sabe por quê? A responsabilidade era de quem? Era do Vasco. Conseguiu um resultado excelente contra o Corinthians, de 1-1, empatou, né? 0-0. Quer dizer, em casa, eu estou em casa, com o torcedor a favor. Então, isso pesou, que o Vasco tinha que sair. O Vasco tinha que buscar o resultado. Então, jogar perante o torcedor, 60 e tantos mil torcedores, quer dizer, sentiram a responsabilidade de sair, de ir. Isso deu espaço. E o próprio Corinthians sentiu o espaço. Falou, aqui nós vamos pela uma bola. Agora ele falou, uma bola. E foi mesmo. Uma bola, pá, acabou. Mas o time do Diniz é um time de espaço, né? Aí, não, ele cansa a gente. Não é um time do Diniz, é um time de espaço, né? Sempre tem um espaço ali entre os zagueiros, por exemplo, mas... Faltou elenco ao Diniz? Faltou alguns jogadores estar naquele dia que não Vasco é muito jovem. Faltou muita coisa pro time do Vasco, por exemplo. Até uma coisa que o Robson disse, que eu até concordo, achei que o Corinthians foi eficiente. Não que o Corinthians foi melhor no jogo. Porque até o 2-1, até o Corinthians fazer o 2-1, quem estava mais próximo desse 2-1 era o Vasco. Ali você se imaginava que o Vasco poderia chegar ao 2-1 a qualquer momento. E, inclusive, se o Bidon não faz aquela jogada, que foi a única jogada que o Corinthians conseguiu sair daquela pressão do Vasco e de falar pro Vasco assim, olha Vasco, se você não for lá matar, filho, eu vou conseguir um contra-ataque aqui, vou lá. Mas o Corinthians teve a sorte e a eficiência de, nessa jogada que era para ser um susto, se tornar o gol, porque a jogada do Bidon foi realmente muito boa. Ele tenta o chapéu, mas acaba virando um drible da vaca, a bola vai de um lado, ele pega do outro, sai de frente muito bem ali na jogada. Mas até aquele momento o Vasco era dono das ações. O Vasco povoava o meio campo e a intermediária do Corinthians a todo momento. Então se imaginava que naquele momento o Vasco estaria mais próximo de fazer o 2-1 do que o Corinthians. Até por isso que eu acho que o bom do futebol é isso, é não ter justiça. Porque, na minha opinião, se o futebol tivesse justiça, esse jogo terminaria empatado de novo. A final desse jogo seria empatado. Seria pelo que o Vasco apresentou o gol. O Vasco cresce muito até conseguir aquele gol no finalzinho. Ou até a vitória do Vasco. O Vasco cresce naquela reta final do primeiro tempo, consegue o gol, volta bem no segundo tempo e o Corinthians consegue o 2-1. Então, assim, você pegando a eficiência do Corinthians e pegando o que o Vasco produziu na partida, o placar mais justo seria o empate. Mas o bom do futebol é isso, que não tem justiça. Só observação. Lembrando que defesa do Hugo no final do jogo. Falta, né? Que defesa. Ali, é meio caminho, fatalmente seria o empate do Vasco. A torcida questionava. Aqui lá eu comemorei como se fosse um gol. Vocês não têm noção. 44 do segundo tempo. Se aquela bola, vou ser sincero, se aquela bola vai um pouquinho mais pro lado, era ainda mais perigoso pro Hugo, mas aquela coisa. Foi 44 minutos, o goleiro tem que estar atento. Não importa se a bola vai vir em cima dele ou não, fica atento e joga na bola. Luiz César, só vou complementar uma questão aqui que eu falei aqui no programa. Eu falei que 3 jogadores do Corinthians poderiam ajudar o Corinthians a ser campeão. Vocês lembram muito bem quem eu falei. O Yuri Alberto, o Memphis e o Hugo, goleiro. Esses 3. E os 3 fizeram diferença. Pilares, né? E fizeram diferença nos jogos. Mas quem mais que o Corinthians tem? Mas não tem mais. Só tem os 3. Né? Seria o Garro, mas é o Garro devido à lesão esse ano. Mas é o É a suficiente. mesma coisa da época do Garro. Assim, não, só tem 3 para resolver. O Ronaldinho Gaúcho,
Os craques do time, é lógico. O Vitor, né? Vitor, Ronaldinho Gaúcho e Tardelli. Não, mas agora eu vou ter que alfinetar ele aqui. Porque pelo menos o Corinthians tem 3 caras que vai ajudar. Aí o Gago só tem o Hulk que não ganha nada. São 3 jogadores. Tem gente então, aqui que vamos não lá. ganha. 3 jogadores diferenciados. Esse que eu tô falando. Jogou pra cima de você. O que ele falou? Ele falou que... Você escutou? Ele falou que o Galo não ganhou nada. Eu ganhei. Tem gente aqui que não ganhou nada esse ano. Olhou pra você, hein? É verdade. E dessa gente que ele tá falando, só nós aqui que vai disputar Libertadores, né? Alguém pode ficou com a concluir, Sul-Americana ali. Continua sem ganhar de mim. Pode concluir. Continuou, não, mas eliminou eles 2 vezes. Ganhamos 2 vezes esse ano. O Caneco tá lá na arena. Tá, não. Tá Lindo. aqui, ó, na Neoquímica. Tá lá, e bonito, viu? Mas a gente Bonito. eliminou vocês, tá lá na Neoquímica. Não, mas infelizmente. nós estamos falando de quando ganhou título. Qual foi o último título que o Cruzeiro ganhou? O título do América. Qual foi o último título que o Cruzeiro ganhou? Fala pra ele, Luiz César. Meu Campeão brasileiro da Série B. Depois disso não ganhou mais nada. Então vai falar comigo o quê, Valcir? É a mente boa, rapaz. O atleticano nunca valorizava a Série B, né? Depois que o Cruzeiro ganhou, eles valorizavam a Série B desde 2006. Não, ganhamos, pé nas costas, Marinho, não sei o quê. Depois que o Cruzeiro ganhou, a Série B não vale nada. Não, mas campeonatozinho que o Cruzeiro ganhou. Eu nunca depreciei a Série B, não. Eu só acho que time grande, quando cai, volta. Corinthians, Vasco, Mas tudo não volta. voltou, gente. É porque não ficou 3 anos lá. Foi interessante, dá mais dificuldade. Que caminhada Pegar até uma longa. Série B que ficasse difícil. Deixa eu fazer um intervalo. Eles não deixam eu fazer um intervalo, não, viu? Se deixar aqui, ele vai até 7h30 da noite. Ó, tem prêmio aqui, tem brinde aqui lá da Copatos, tem brinde, mais 2 brindes aqui da Odonto Company. Então mande mensagens pra gente, 9947-4515, participe do programa que você concorre a esses brindes aqui no nosso debate. Vou fazer um intervalo rapidamente, volto já, porque essa briga aqui continua, viu? Daqui a pouco eu volto. Olha, a gente foi pro intervalo, pode abrir aqui para mim. A gente foi pro intervalo com esse pessoal aqui, eles atropelaram o Cruzeiro, o Atlético, o Corinthians, porque aqui a resenha ela é alta e a gente gosta quando dá polêmicas. O Robson já deu uma olhada, falou, nós ganhamos esse negócio esse ano, ganhamos o Campeonato Rural e o Luiz já rebateu. Campeonato o quê? Mineiro. Foi mal. Depois eu que desvalorizo a Série B. Hein? E nesse bloco, o meu amigo Fausto... Usou esse termo aí, você sabe quem foi, né? Foi o Zezé Perrella, né? Isso. Foi o Zezé Perrella. Nos anos 90, né? Foi sim. Perdeu o Campeonato Mineiro e falou, isso aí é rural. Não importa o campeonato rural, não. Desfez, né? Desfez o campeonato. O Campeonato Mineiro é curioso. Aliás, vai começar, né? Daqui a pouco começa. Dia 10. É assim, ninguém comemora muito quando ganha, mas se não ganha é um problema, né? Demite treinador. Fica todo mundo chateado. Eu tenho muitos anos que eu não sei, então eu não sei o que é ficar chateado. Que aqui em Minas. É interessante você falar isso aí, foi até bom. Quando ganha, né? É uma alegria. E quando não é rebaixado, como foi, rapaz, a alegria é maior ainda. Você viu lá o Vitória, né? Pois é. Pois é, rapaz. Pois é. Não foi rebaixado. Que festa que o povo fez, rapaz. Rapaz. Você vê, a Leila do Palmeiras mesmo, ela, quando o Corinthians foi campeão, ela foi falar que não interessava no Paulistinha. Então, assim, eu acho um lapso da parte dos presidentes usar esse tipo de termo, né? Enquanto fala isso, nós já enfileiramos É falta de respeito. Falta de respeito. Valorizando a entidade. O corintiano jogou lá pro Palmeiras, você tá trazendo de novo aqui. Não, vou trazer de novo. Porque é só isso que o cara tá traumatizado. Não, é porque você fica falando que ele é o cara das estatísticas. Ele é. Então eu quero que ele ajude a gente a recordar se o ano que vem o Galo ganha 5 ou 6 títulos mineiros seguidos. Tá, vamos fazer estatísticas. Se vocês ganharem o 6º título seguido, vocês vão ser o maior campeão mineiro, né? Então ele sabe mais do que eu, né? Vão ser o maior campeão mineiro, né? E aí ficou esse tempão tudo sem ganhar nada. O maior campeão da Libertadores em Minas? Não, o maior Não. Maior campeão eu da continuo Libertadores sendo em Minas. campeão. Você está falando de passado, eu estou falando de 2026. Lá em São Paulo, só para ele entender o que é o critério aqui. Quem que é o maior campeão? Está falando de museu e eu estou falando da taça que está quentinha na minha casa. Não é museu, eu tô falando de estatístico, que é verdade. Não. Vai no aplicativo lá e joga Cruzeiro e Atlético que vai te mostrar quem tem mais títulos e quem não tem. Vai lá, você vai aqui, Daí, ó. Ainda bem, a minha sorte. Ele respondeu, você viu que ele teve que usar um outro argumento para responder a minha pergunta. Nós estamos falando de estatística atual. Você tá indo com argumentos que a estatística que eu perguntei foi simples, gente. Eu perguntei assim, é o 5º ou é o 6º título? Aí ele foi lembrar do Cruzeiro. Não, amigo, eu só quero saber se o ano que vem
Porque esse ano nós já somos campeões. Enfileirou mais um. O ano que vem... E aí ele foi lembrando... Não, tô falando de atualização. Se você ganhar, vai ser Fato, o título, hein? jogando mal, Continua sendo jogando campeão, bem. Guia. Os dois que ganhou o título esse ano, Flamengo, um abraço meu amigo Solo, Rapaz, e Corinthians. E eu vou te pronto, falar uma ponto coisa. final. Foi por isso aqui que o Flamengo foi campeão mundial. Isso aqui. Faltou uma coisa. Foi mesmo. Aliás, jogou bem, né? Jogou bem. Até a gente, naquela vez que eu estive aqui, até falava Flamengo ou Palmeiras, campeão brasileiro. Aí o Solo até discordando, ainda tem o Fulano, tem o Botafogo, tem o que. Não. Para mim, os dois clubes que tem. O elenco do Flamengo, você vê a reserva que tem o Flamengo. 3 times. Ué, o cara tá louco, rapaz. É o time Palmeiras. titular, né? Igual nós falamos, o time do Cruzeiro também não era um time para Sobra. terceiro lugar e conseguiu chegar. Tá E sabendo aí escalar o time. E aí é encaixe, né? jogador. Mas eu digo que jogou de igual para igual no Mundial. Jogou de igual para De igual. igual para levou- igual. Foi nos levou o jogo, pênaltis. Infelizmente, eu acho que os jogadores do Brasil não sabem bater pênalti. Não Nós temos sabem. uma carência, né? Eles Não. assistiram o Gabigol. Quantos times do Brasil que perde campeonatos levantando a bola pra importantes nos pênaltis? Pode ser até o lado psicológico, né, também. Até lá fazer um lado psicológico para esse pessoal. É inadmissível. O sofrimento, quando é demais, a gente compartilha daí. A final, por exemplo, a partida que o Flamengo fez, a final foi na quarta, né? Passada. Foi. E nesse final de semana o Paris Saint-Germain entrou em campo e o Luiz Henrique voltou a elogiar o Flamengo de novo, o treinador do PSG. Ele falando da dificuldade que foi de enfrentar o Flamengo, de enfrentar a boa equipe do Flamengo, jogadores que tem lá, que são conhecidos na Europa, a forma como o Felipe Luiz treina a equipe, coloca a sua equipe em jogo. Então, assim, o Luiz Henrique voltou a elogiar de novo o Flamengo. Você vê o tamanho, né, da forma como o Flamengo conseguiu levar para os pênaltis. E poderia, como eu falei, foi por muito pouco, gente. O Flamengo, Foi o para melhor. mim, chegou no momento que o Dembélé perde o pênalti. Eu falei, gente, o Flamengo é campeão mundial. Dembélé perdeu o pênalti, aí depois o Pedro Melhor foi lá e treinador do cobrou igual o ano. Gabigol. Hein? Melhor treinador do ano. Escolhido aí. Levou o troféu. Em homenagem ao Dois, né? Em homenagem, foi a Saul, Saúl. jogador da Espanha, né? Carimbado, né? Agora Jogador craque. Deixa eu levantar uma bola aqui rapidinho, Dai. Para de levantar a bola pro Robson, que ele, Não, mas ele tá só esperando. viu? Mas é uma questão até de questionamento, por exemplo, historicamente falando, assim. A gente observa nesses pênaltis do Flamengo e PSG o quanto os goleiros melhoraram com a questão dos estudos, né? Porque o goleiro do PSG, por que ele pega aquele tanto de pênalti? Porque o cara entrega pra ele, na toalha, todos os cobradores do Flamengo. Não, e não é só na toalha, não. Ele assistiu durante a semana inteira E você vê 800 E vídeos. você vê que depois disso surgiu diversas imagens, né, Rob? Ele olha, o cara do PSG cobra, beleza. Quem tá vendo o Flamengo? Tá vendo o Pedro, por exemplo. Ele pega a toalha, olha, vê que é o Pedro, olha na toalha e fala: olha, o Pedro cobra assim, o Pedro cobra aqui, cobra não sei o quê. Não, beleza, já sei o que eu vou fazer. Gente, o nível que virou o futebol mundial hoje de estudo. Colinha na Antigamente toalha. o Tafarel. Não, mas não pegava pode tirar o pênalti, mérito também, que o negócio. homem continuou pegando até com a mão quebrada. Mas existe. Isso aí. O cara é tão foda que assim, tá anotado lá, mas não importa não. O que tiver na frente eu vou pegar. Agora, existe, vocês podem observar bem também, que eu fico observando, o goleiro sai antes do cara bater na bola. Ele não olha, ele não espera o jogador tocar na bola. Ele já cai. O jogador que é inteligente e esperto, ele já espera, olha, eu sei bater na bola olhando pro goleiro, que eu sei, não tá distante da bola com o meu pé. A hora que o goleiro vai, eu vou no outro. Entendeu? Isso é o mal do goleiro brasileiro. Ele- Mas eu só, eu falando exclusivo. Fausto. É igual. Não tem problema não. desculpa. Tem problema. Até o final do programa. Eu cometi o mesmo erro. Hoje ele tá, me desculpa, ele mas tá vamos lá. perdoado hoje. O que eu tô querendo dizer, queria até levantar isso aqui também, o pênalti do Pedro. Ele cobrou, o goleiro, ele antecipou, ele saiu antes. O VAR, na verdade, analisou o lance. E eu vou te falar que eu acho que E pra ele mim tinha que ter ficou no voltado. limite. Eu já acho Eu que achei não. que ele ficou no limite. Eu acho que não, porque um Dentro pé da dele regra. vai e o outro tem que ficar em cima da linha. Mas o outro assim, é difícil de explicar, a gente tentar explicar aqui na TV, por exemplo, mas você pegar o pé, se tiver Mas se o pé tivesse feito 5 o Flamengo centímetros perdeu do o título. calcanhar próximo da linha, em cima da linha, ainda vale. E por aquela câmera, por exemplo, quando você vê o pênalti mais devagar, por trás ali, dá pra ver que na hora que realmente o Pedro vai tocar na bola, aquele último pé dele, o outro já tá no ar, mas o outro pé dele, ele fica no limite. Tanto é que na hora a gente tava até assistindo aqui, a gente tava assistindo o pênalti, por exemplo, e eu achei que sim, mas depois na hora que você vai vendo todas as imagens, você vê que
foi no limite. Nós fizemos um VAR, né? Foi no limite mesmo. Acho que é questão de centímetros, 5, 10 centímetros. Então, ele falta um negócio que a gente tem que pensar muito também, viu, pro ano 2026. O VAR tá errando muito, gente. Como é que pode? Você tem toda a tecnologia para olhar, para ver, para voltar, né? E é rápido, tem que ser rápido. Eles demoram, ainda erra. Não acha nem gol de mão, né? Não, e erra ainda. Eu tinha que falar isso, né? Aproveitou, né? Você aproveitou. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Beth e o Tiaguinho. A Beth tá mandando aí um Feliz Natal, um próspero ano novo para todos nós. Obrigado, Betinha. Amém. Um abraço para a Beth. Quem mais conosco aqui, participando aqui do programa? O Agenor. Diz que o programa tá pegando fogo. Pois é, né, Agenor? Você precisa ver o intervalo aqui. Eu tenho que ser. Eu e o Solo, o Fausto. Hoje eu só chamo ele de Solo, hein? Eu e o Fausto estamos separando corintianos, atleticanos e cruzeirenses aqui no intervalo. Estamos apaziguando. O pessoal vai continuar mandando mensagem, porque está valendo aqui brindes lá da Odonto Company e também da Copatos, cedidos aqui pela nossa chefe Ludmila Bahia, para a gente sortear. A gente vai sortear. Eu ia falar nesse bloco sobre quem chega e quem sai do Cruzeiro, mas não vai dar tempo, não. Eu volto no próximo bloco. Luiz César não deixou eu falar. Ele sempre minha. Chega atrasado e ainda atrapalha o... Não, mentira. Vou fazer um intervalo, volto já, enquanto o Anderson balança a camisa dele aqui, porque tem corintiano ali perguntando, pedindo para você balançar. Aliás, antes do intervalo, o Robson, ele mandou essa foto para mim, ele com a camisa assim do Corinthians segurando. Eu coloquei na IA e transformei ela numa camisa do Palmeiras. Sacanagem. E mandei de volta para ele. Tô mentindo? Verdade. E mandei de volta para ele. Ficou perfeito, rapaz. É para acalmar o choro dele daquela outra rodada lá de E como ele tava meio assim com o Palmeiras, né? Aí tudo certo. Se balançar muito, não, são cai dívida. Tá vendo? O que acontece aqui? Vou pro intervalo, volto já. De volta com o nosso debate esportivo. Olha, o José Antônio disse que o debate está muito animado nessa segundona. O povo está animado aqui, viu, Zé? O pessoal está mandando mensagem aqui pra gente também. O Juliano, a Natividade, o nome dela. O Modesto também está aqui participando conosco. Muito bem. Ô, Luiz César, quem chega e sai no Cruzeiro... Põe aqui ó, pro Luiz ficar feliz aqui, ó, para os cruzeirenses ficarem felizes, coloca... olha aí, que é isso, hein? Que imagem. Combinou com as minhas taças que o meu amigo Anderson me deu, hein? Combinou. Me deu uma daquelas também, obrigado. Vitão, do Internacional, você não muda de assunto não, porque no outro bloco você me quebrou. Ele já tá querendo mudar de assunto aqui, ó. Você para com isso. Ele chega... Aliás, deixa eu te entregar ele aqui. Ele chega de manhã, Robson, aqui. Não, vai aí. E aí a resenha dele é tão longa que o Matheus manda ele sair da sala. Não acabou. Sou quase mandado embora. A gente faz um mini debate de manhã. A partir de manhã não vou nem chegar aqui, vou direto já pelos materiais. Vitão do Internacional é alvo do Cruzeiro. Pode vir? Pode chegar? Ou tá difícil? É uma negociação. O Cruzeiro já tinha demonstrado interesse por ele no meio do ano. Zagueiro, né? Zagueiro do Internacional demonstrou interesse por ele no meio do ano. Não chegou a um acordo com o Internacional e agora também demonstra de novo. Assim como o próprio Flamengo também demonstrou, né, no meio do ano. Então o Cruzeiro querendo reforçar o seu elenco, demonstra um interesse nele e é um intuito de reforçar. São dois nomes que estão na pauta do Cruzeiro como zagueiro. O Nino, que jogou no Fluminense e está no Zenit da Rússia, e o Vitão. O Nino seria a primeira opção, mas o Fluminense estaria mais avançado. E vamos lembrar também, né? O Fluminense ganhou muita grana até onde ele chegou ali no Mundial de Clubes que foi esse ano. Então ganhou muita grana. Tem muita grana para gastar também, né, agora nessa janela. Então seriam esses dois zagueiros que o Cruzeiro estaria de olho aí, entre o Vitão e o Nino. A expectativa seria mais pelo Nino, mas também de olho no Vitão do Inter. Vou falar em zagueiro, o Zenit, você citou o Zenit aí, o Zenit quer o zagueiro do Cruzeiro também, o Jonathan, e tá naquele impasse da questão aí da possibilidade do Gerson, que é caríssimo, né? 40 milhões de euros, que é um negócio assim absurdo. Mas o Zenit não queria o Caio Jorge? Também. O Zenit queria o Caio Jorge, mas o Caio Jorge não quer fazer o erro que o Gerson fez, que é ir para a Rússia e não ter adaptação, né? O problema do Gerson lá foi a questão de adaptação no Zenit da Rússia. Só vai se for para a Europa? Ele quer ir se for para a Europa. Inclusive, hoje eu tive uma informação de que há tendência que o Caio Jorge fique até o meio do ano. É uma informação que eu tive hoje, que o Caio Jorge deve ficar no Cruzeiro até o meio do ano, porque ele quer pegar a janela do meio do ano, que é a melhor janela europeia, né, que é quando inicia a temporada lá, e ver o que vai chegar de proposta para ele. O West Ham também fez uma proposta. Ontem surgiu essa informação de que o West Ham fez uma proposta, e uma proposta até pesada, porque o West Ham vai perder o seu principal centroavante lá pro Milan,
E aí ele queria vir pesado no Caio Jorge, mas não com a compra. Inicialmente com o empréstimo do Caio Jorge, com o valor repassado ao Cruzeiro, mas com uma diferença, uma obrigação de compra e não com aquela situação, me empresta por 6 meses e depois pode ter que eu compre. Não, o West Ham queria com obrigação de compra, com o West Ham tendo a obrigação de comprá-lo depois, e o Cruzeiro já negou toda a situação referente a isso. Agora, sobre o Matheus Pereira, o Pedro Lourenço deu entrevista, né, essa semana. Hoje, aliás, hoje, falando que quer renovar com o Matheus, mas ainda não renovou, né? De 3 a 5 anos, o contrato dele vai até o meio do ano que vem. É uma renovação que está aí, 90% dela já encaminhada para esse contrato entre 3 a 5 anos. No fim do ano ele assina, no fim do ano ele assina pré-contrato. No fim do ano. Sem nenhum compromisso. Ele já pode assinar um pré-contrato, então, com certeza o zap dele está fritando. E um dos clubes principais, de novo, né, que quer esse pré-contrato com ele, seria o Palmeiras, que está de olho nele novamente, assim como foi naquela novela no início do ano. Mas hoje eu diria que 90% de chance, o futebol tudo muda muito rápido, né? Mas hoje que o Matheus Pereira renove com o Cruzeiro, ele está muito bem depois daquela confusão toda no início do ano, está muito bem ambientado no clube, né? Clube do coração dele e tudo, enfim. Está empolgado também com a chegada do técnico Tite, disse que eles tiveram uma conversa. Então, mas é um desperdício, né? A expectativa o Matheus Pereira na mão do Tite é uma... Pois é, aí tem essa questão do Tite, né? Potência não é nada sem controle. Tem gente que gosta do Tite, tem gente que odeia o Tite. E eu queria saber a opinião de vocês. Pois é, quanto tempo que o Tite ficou desempregado? Não é um... Depois do Flamengo, né? Não é um bom treinador. Mas vai para um time igual mas ele ficou porque analisa o Tite, né? Para mim, então. O Tite é o seguinte: teimoso, é um tipo de treinador que tem um ciclo vicioso, entendeu? E não é um treinador que é de um jogador, de equipe. Ele é muito individualista. E outra coisa que pesa no Tite, político. É um treinador político. Acho que futebol e política não se misturam. E ele misturou isso aí, complicou muito a vida dele, inclusive, sobre isso. E aliás, Luiz César, aqui eu tenho... Fausto, eu tenho 2 parâmetros aqui também de Tite, né? De quem foi campeão mundial com Tite e de quem quase foi rebaixado. Ele saiu antes, né? Ele saiu antes, né? Mas aqui, ele tem no currículo. Primeiro aqui... Quem apanha Tite sente mais, né? Não, primeiro aqui, Tite. Então, sua opinião sobre quem apanha sente mais. Sente mais. Mas sua opinião é positiva. O Corinthians, ele foi campeão. Corinthians. Que na época tinha um time Libertadores, Paulista e Mundial. Eu vou falar o quê? Ele não tem currículo, ele não é um bom treinador, é o que eu falei. Agora, cada cabeça é uma sentença. Na minha visão, analisando o Tite, ele tem os seus defeitos sim, como todos os treinadores têm. Porém, eu acho que ele no Cruzeiro vai dar certo. Ô Robson, e aí você citou um negócio aí do Felipe Luiz de ter caída no colo dele uma grande equipe. Quando ele assume o Corinthians tinha um grande elenco, né? O ano que o Corinthians ganhou tudo, o time do Corinthians era... poderíamos comparar o Flamengo atual. Mas eu acho que a questão do Tite... eu vejo que ele tem muita dificuldade nos vestiários dos clubes que ele passa, por essa questão de ser... centralizador, né? Ele é um cara mais controlador da equipe, é perfil, gente, não quer dizer também que... Mas eu acho que vamos recordar o Vanderlei Luxemburgo, é um grande treinador, mas não treinou mais ninguém. Então eu acho que essa ponderação do Faustinho, que esse tempo todo fora da beira do campo... Ele foi bem na seleção, e aí independente de ganhar título ou não, ganhou uma Copa América, né? A avaliação de vocês sobre ele na Copa, então, aliás, na seleção. Na seleção, péssimo. Foi Sabe ruim. por quê? Ele foi infeliz de pegar uma seleção brasileira onde que não tínhamos grandes craques. Não tínhamos grandes craques na época, que era treinador. O treinador em si tem que ter o jogador que joga bola, que sabe realmente o métier, né? Fazer o futebol alegre, que o brasileiro gosta. No Atlético ele não tinha uma grande equipe, Robson? Tinha uma grande equipe, mas ele perdeu o time no vestiário, né? Era aquele time de Rodrigo Fabri. Então os caras caíram na esbórnia lá e não jogava, não treinava, não fazia nada, porque... Isso tem o quê? 20 anos, né? 20 anos. Então, porque ele não conseguia convencer a própria equipe a desempenhar tanto que o Atlético se resolve naquela circunstância. E aí a diferença do clube quando tem dono e quando é uma associação, né? Se ele, 3 jogos antes, ele manda o Tite embora e faz o que fez, que é
pegou essa turma mais velha, botou no banco, pegou a meninada da base e o Atlético, por muito pouco, não escapa. No dia que o Atlético cai no Mineirão, eu tive o prazer de estar lá. Por quê? Porque a torcida do Galo é diferente de tudo. Então, naquele momento ali, por quê? Porque aqueles jogadores que estão ali, ninguém lembra. A maioria daqueles meninos que estavam ali participaram do elenco que foi campeão no ano seguinte. Então, essa identidade ali foi muito importante. Criou, né? Criou uma identidade que é uma identidade do Galo, né? Quem veste aquela camisa ali... Ô Luiz, e aí tem a questão Gabigol Tite, né? Gabigol fica ou sai? Ele deu entrevista falando que fica, né? Ele deu entrevista falando que fica. É outro que é amado e odiado na torcida. Né? É até de praxe essa questão dessa entrevista dele. A informação que eu tive hoje também em conversa com pessoas próximas ali do Cruzeiro, que conseguem essas informações também, é que o Gabigol deve sim ficar em 2026. Até porque é difícil hoje, a não ser um clube ali da MLS nos Estados Unidos, um clube mexicano, ou algum clube de fora aí do Catar, alguma coisa assim, que consiga tirar ele do Cruzeiro. Eu estava até analisando e conversando sobre isso. O Cruzeiro, o Pedrinho hoje aprendeu muito com o que ele fez com o Dudu. Que não é simplesmente mandar jogador embora e arruma um clube e eu vou pagar isso aqui e não quero ser mais. O futebol não é assim. Se você for fazer assim, você vai quebrar. Então, hoje ele quer o quê? Alguém que arque com que, se alguém quiser levar o Gabigol, que negocie com o Cruzeiro. Negocie, não. Simplesmente chega lá, leva, paga metade do salário. Não, pro Cruzeiro já é suficiente só do Cruzeiro não pagar o salário. Algo nesse sentido. Você ter 100 milhões em conta pra você investir no próprio time... Pode levar pelo salário. O Santos tentou, por exemplo, mas queria Dudu, eu acho. O caso do Dudu, o Cruzeiro paga a porcentagem do jogador. É o histórico, né? A primeira vez que o cara tá no seguro-desemprego e jogando em outro time. Recebendo, né? A Vani disse que sabia que o Corinthians ia ser campeão, viu? É minha mãe. É sua mãe. Dona Vani, abraço pra ela. A senhora que é a culpada, né, e dona ela é Vani? atleticana, hein? Atleticana é ela? Gente atleticana. boa, até mandar pra ela. Quando o Vasco empatou, meu esposo disse vai perder, eu disse não vai, disse a dona Vani. Pé quente. É mesmo? Igual Olha aí, a dona Vani. Deixa eu olhar a foto aqui da dona Vani pra ver se parece. Ela mesma. Ela colocou um IA. Mas isso é IA, né? Dona Vani. Eu já falei com ela sobre esse IA. Muito jovem, ela jovem. Né? Mas ela é. Mas ela é jovem ainda, né? Ela é. Jovem ainda. Vou falar do Atlético já, mas deixa a gente ir pro intervalo e você continue mandando mensagem pra gente. Um abraço então pra dona Vani, que é a mãe do nosso querido Anderson aqui, né? Ela é a culpada. Como é que chama o pai? Antônio. Dona Vani e o senhor Antônio são os culpados do Anderson. O senhor Antônio torce pra quem? Meu pai é cruzeirense. Sua mãe é atleticana. Minha mãe é atleticana. E você virou? E eu sou corintiano. Você tem tendência pro Atlético. Não, tem tendência pra isso aqui, ó. Eu sei. Corinthians. Com Atlético Cruzeiro, eu vi que você tem uma... Não tem Por tendência. que explica isso? A mãe cruzeirense, a mãe atleticana, o pai cruzeirense e ele corintiano. Vou contrariar os dois, você corintiano. Você é do contra, né? Certo? É filho único? Não, eu tenho uma irmã. E sua irmã torce pra quem? Cruzeirense. Olha aí. Acho que ele torce um pouquinho pra cada mãe. Porque a mãe puxa muito. A gente sempre quer ficar do lado da mãe, né? Respeitou pelo menos as cores. O Laércio Oliveira tá dizendo vai Corinthians, hein? Olha aí. Corinthians. Quem mais? Tem muita gente mandando aqui. Kleber Caixeta, vai Corinthians. Tem muito pessoal querendo participar do sorteio. São muitas as mensagens, a gente vai atendendo você. Vou fazer um intervalo. Tem brinde aqui no final do programa, a gente sorteia, viu? Tem brinde aqui da Copats e também tem 2 brindes da Odonto Company. Eu volto já. Notícias, informações, entretenimento, esporte, lazer. Tudo é cultura e educação. Apoio Cultural. O verão está chegando e a sua melhor versão começa aqui. Uma academia completa, totalmente climatizada, com aparelhos modernos e diversas aulas coletivas. Luta, spinning, musculação e uma variedade de aulas para você manter o foco, com muita leveza e qualidade de vida. Blue Fit, menos desculpas e mais movimento.
Você sofre com dentes faltando? Ou usa uma dentadura que machuca, solta e tira a sua segurança? Pare de adiar a solução. Na Odonto Company Patos de Minas, devolvemos a firmeza dos seus dentes com implantes e prótese fixa. Nada de desconforto, nada de vergonha. Aqui você volta a sorrir, falar e mastigar com confiança. Com tecnologia moderna, especialistas em implantes, seu tratamento é seguro, acessível e definitivo. Eu sou a doutora Júlia e estou aqui para transformar o seu sorriso de forma profissional e sem enrolação. Seu novo sorriso começa agora. Toda quinta às 18 horas você assiste Programa Papo Franco, um bate-papo inteligente. Você tem que buscar ser referência em uma área. Informativo. Então, fase de criança, precisou de um atendimento mais assertivo, tem que ser o odontopediatra. E bem-humorado. Programa Papo Franco, toda quinta-feira às 18 horas, com reprises às 20h15 e aos sábados às 17 horas, aqui na tela da sua NTV. A apresentação, Dácio Franco. Recafor Pneus, desempenho, economia e segurança para a sua frota. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Vamos falar do Atlético. Robson Faria. Ô, Robson, tem uma parceria. Primeiro a parceria Atlético-Nike. Já deu certo? Tá tudo certo? Já tá tudo, né? Já vão apresentar. As camisas já foram apresentadas. Eu acho que é uma questão logística. Olha aí. Lindo demais, né? Acho que agora é uma questão logística, né? E como nós estamos falando de uma marca mundial, isso é questão de tempo até regularizar. Você viu que eu não. Você viu que eu nem precisei pedir aqui, né? Porque do Cruzeiro eu pedi, demorou pra colocar aqui. Tem atleticano lá no Tá igual o Cruzeiro no campeonato, chegando atrasado. O Luiz César. O Fausto Vera tá de saída? Tá de saída. Eu acho que o Atlético, nesse primeiro momento, ele tá fazendo algumas negociações com alguns atletas bem pontual, mas quando a gente observa e vê que nós temos um novo CEO que agora vai começar a transmitir o pensamento dos investidores, né, para dentro do clube, né? Uhum. Isso vai mudar uma cultura dentro do time, principalmente de cobrança. Uhum. Então, alguns atletas, é lógico que o atleta não vai perder negócio, porque o São Paulo realmente vai precisar alterar um pouco a equipe. O Hulk ainda é incógnita ou fica mesmo? Não, eu acho que o Hulk fica, encerra o contrato dele. Por isso até eu acho que eles estão aguardando ele voltar das férias para ver como ele está fisicamente, e aí quem segue ele tá vendo, ele é um cara que sempre se cuida, tá sempre treinando, tá sempre com físico fino, né? O cara tá afiado para jogar bola, mas eu acho que o Atlético precisa chegar para o São Paulo ver esses caras descansados, que é aquilo que a gente falou, o Cruzeiro não chegou porque cansou, o Atlético não chegou porque os caras estavam dando migué no campo. Então, com um treinador novo, assim como o Tite vai chegar no Cruzeiro, eu acho que o São Paulo vai querer ver esses caras começar a performar para imaginar uma equipe. O Matias Galarza, que é do Talheres. É uma vontade do Atlético, mas tem aí um problema aí financeiro, né? O que está acontecendo também nessa questão financeira do Atlético? Os proprietários do time, né, recentemente abriram, vamos dizer assim, uma carta de crédito para que eles possam regularizar algumas dívidas do Atlético, e isso dá um fôlego para o time contratar e organizar o seu elenco. Uhum. É verdade que nós não temos esse tempo tudo, né? Daqui a alguns dias nós temos um campeonato brasileiro batendo na porta. Então aquela ideia de jogar, igual a turma estava falando aí, o Mineirinho, não existe isso mais não. Ali agora vai ser um campeonato, e eu acho que prejudica um pouco o campeonato estadual, porque fatalmente o Atlético pega América, Cruzeiro, Palmeiras, numa sequência de campeonatos, né? Não só brasileiro. Então eu acho que vai prejudicar um pouco, porque você vai ter que poupar atletas nessas competições estaduais. Quem tiver mais elenco entra. Por exemplo, a vinda do Cruzeiro no jogo contra o RT, eu acho que vai ser um time totalmente misto. Totalmente. Porque já está no meio do Campeonato Brasileiro. Nem o Cássio, né? Eu acho que o Cássio vem. Eu acho que nem ele. Ô Robson, o Juninho Capixaba, que é vontade também do Atlético, deve vir ou não? Tá negociando? Tem uma fala, mas o que a gente vê até dos próprios veículos que estão mais próximos lá, porque a gente tenta especular de todo lado para saber o que está acontecendo,
o que a gente vê é que há uma apreensão nessa virada de ano do Atlético. Proposta real, parece que não há nenhuma. Há sondagens, mas o Atlético não fez proposta para nenhum jogador ainda para a temporada do ano que vem. Existe uma coisa que a gente tem que até falar aqui. Os contratos que são feitos com os jogadores beneficiam muito o jogador. Sim. O clube, não. Porque faz contrato de 3, 4 anos, entendeu? E quer quebrar esse contrato, aquela multa rescisória era altíssima, entendeu? E prejudica a diretoria. Dispensar, eu vou dispensar ele aqui, vou dispensar o fulano. Aí essa quebra aqui da multa rescisória, às vezes não tem nem como mandar o jogador embora. Sem contar quando o jogador faz corpo mole. Isso. E aí o clube tem que dispensar, né? E pagar a multa. Então talvez seja interessante a gestão, o setor de contratos, fazer um contrato mais ter equilíbrio, né? É equilíbrio. Só para exemplificar, eu estava aqui pesquisando, aproveitando, enquanto o Robson falava ali, ó. O Atlético contra o América no Independência, depois faz o clássico com o Cruzeiro, estreia no Brasileirão contra o Palmeiras em casa, Pouso Alegre fora e depois o Bragantino pelo Brasileirão fora. Bragantino estava no meio de tabela, mas é um time encardido. Sim. Você tem Palmeiras na abertura. O Palmeiras, se não fosse o Flamengo para fazer o Palmeiras, tinha ganhado tudo. Sim. Eu falei do Juninho Capixaba, ele é justamente do Bragantino. Justamente do Bragantino. Já estão querendo tirar um jogador de lá para ficar mais fácil. Mas o Red Bull ele tem essa vantagem para nós que estão lá na primeira divisão. Porque a função do time da Red Bull não é tanto quanto Cruzeiro e Atlético, que é de conquistar título. Ali é uma questão mercadológica mesmo. Eles querem fazer dinheiro nos atletas. Revelar jogador. Não, e é um pensamento da marca Red Bull. Eles precisam estar lá na primeira divisão. Não quer dizer que eles... É lógico que se eles quiserem entrar como entram na Fórmula 1, não tem para ninguém, porque os caras sabem fazer a coisa. Mas você vê que é um time mediano e está aí quanto tempo na primeira divisão. Dando trabalho para todo mundo, né? No bom sentido, óbvio. Olha, a Nilda tá mandando um bom Natal para todo mundo, tá participando aqui do nosso programa, tá concorrendo aos brindes aqui também, viu, Nilda? Abraço para você. A Vera Lúcia também tá aqui participando conosco. O Matheus, que não é o Borges, mas é Matheus também, e é Matheus sem H, também participando conosco. Antes da gente terminar aqui, hoje tem amistoso da URT, você já vê uniformizado, daqui vai direto pro jogo. Deus. É o ABECAT. ABECAT. É a Associação ABECAT, né? ABECAT. Então, a preparação do URT continua, né? Colocar o time em campo. Colocar em campo. Vai ser novidade quanto para mim, para todos os torcedores que ainda não viu o time dentro de campo, né? A gente conhecer os jogadores, ver cada jogador que pode entregar para o clube, né, dentro de campo, e analisar. Então, a gente espera que próxima segunda-feira a gente possa comentar como foi esse jogo. Sim, vamos. E a gente espera que seja um grande jogo, né, que possa ser uma preparação boa para o RT, porque dia 10 está logo ali, e aí o buraco é mais embaixo. Fausto, novidade lá você que passa sempre por lá pelo Mamoré. O Mamoré perdeu esse final de semana, foi ruim, né? Perdeu o Master no campeonato, o campeonato da Liga, perdeu no Sub-18, tá fora também, né? Da Liga Patense. Perdeu no Sub-14, estava lá em Caldas Novas, Caldas Camp. Também perdeu, ficou assim, pena. 2 vezes consecutivas, vice-campeão, né? No Caldas Camp. Então esse final de semana realmente não foi legal. O Mamoré perdeu no Sub-18, tá fora. Perdeu o Master, o título, não o Master. E o Sub-14. Agora, eles falam muito, a gente tá nem falando mais sobre a questão aí da SAF, né? Pelo que eu tive com o presidente, Marcelo, foi agora na parte da manhã, tá tranquilo, a SAF tá certa. Não tem jeito, tá errado, tá certa. Tá faltando um elemento, que vai dar ok, né, ainda, que eles querem 4 pessoas, empresários, e o Bruno Mineiro, que é o cabeça. Esses 4, tipo suporte. São pessoas empresárias que conhecem o Mamoré, para dar o suporte para o Bruno Mineiro. Então, dizer que a SAF é certa, está sacramentada para o Mamoré para a próxima temporada. Só que o tempo está passando. Aliás, por falar nisso, semana que vem o Marcelo Reis, presidente do Mamoré, já me garantiu, vai estar aqui no programa para justamente falar de tudo isso. O Fausto aqui trazendo essa informação para a gente, e ele vai vir também para fazer balanço, para trazer o pessoal também. É o Cadinho, né, que ele deve trazer. O Cadinho é o presidente do Conselho Deliberativo. Né? Muito tranquilo, Cadinho, muito tranquilo, Marcelo. Eles vão vir para justamente falar dessa questão tranquilo, toda aí, né? Tá realmente bastante confiante, né, que o Mamoré poderá realmente ser uma equipe fortíssima
em 2026. Eu estou confiante porque a gente vê a tranquilidade deles, esses passos pra gente, né? E tomara que seja, né? Vai dar certo, tomara. Tomara. Robson Faria, final de programa, meu amigo, o Renascer Natalino continua de vento em polpa, muito bonito. Você está lá trabalhando sempre, eu sei disso. Parabéns, Robson, muito bonito. Você está de parabéns mais uma vez. E é isso, semana que vem a gente se encontra. Obrigado a todos aí pela participação. Semana que vem a gente está de volta. Agradecer minha família que deve estar lá assistindo e acompanhando aqui a nossa participação. E o Renascer, né, Aldair, até dia 23 tem toda a programação da parte de alimentação, né, que são aquelas barracas e tudo mais. A partir do dia 24 resta só iluminação e o desligamento é no dia 6 de janeiro. Muito bem. O Whindersson Lopes, que já vai estar lá no estádio. Obrigado pela participação, meu amigo. Obrigado, Air. Obrigado, meu amigo Luiz César, Falso Mundinho, Robson. Agora eu não errei, Falso Mundinho. Pessoal de casa, um abraço especial a todos os corintianos de Patos de Minas e região e todos os torcedores do RT. Luiz César, meu repórter. É isso mesmo, hein? É isso aí, né? Semana que vem a gente tá para falar muito mais, né, dos assuntos do futebol. Grande abraço a todos vocês que estão aqui, Fausto, Robson, Ederson, você de casa. A todos vocês aí, um Feliz Natal, que Jesus abençoe o coração de todos. Ô Fausto, e eu quero te agradecer por você ter vindo nessa antivéspera de Natal, né? Praticamente antivéspera de Natal. Ter vindo aqui, eu achei que você estaria viajando. Falei, vou mandar mensagem, porque vai que ele topa vir aqui falar conosco, porque foi a pedidos, viu? Foi. O pessoal pedindo, traga o... Foi ou não foi ali? O mestre ali sabe ali, ó, traga o Faustinho para poder falar conosco, para participar do programa. Eu fico feliz, eu acho demais. muito bom. E quando precisar, eu já falei para vocês, estou sempre à disposição. Aqui a gente tem um amor muito grande pela NTV, não é da agora, você sabe muito bem. Quero agradecer você, Daí, quero agradecer o Anderson. Parabéns, Anderson, pelo título. Nosso Luiz César, que é um grande repórter. A gente sabia que o cara ia vingar mesmo, né? E vingou. Deu certo, né? É o certo. Então eu gosto muito dele, ele sabe muito disso. E o nosso... Esse aqui já teve em Araguari, o companheiro no Araguari, já rodou, né? Já, no ramo esportivo a gente já tem uma rodada. Já rodou e você conhece. Você conhece os caminhos. A gente vai tentando, né? Parabéns, e o Robson também pelo Natal iluminado aí também. E eu quero fazer aqui um agradecimento, pode? Foi não. Nosso Matheus Borges, rapaz. Opa! Daqui a pouquinho tá no NTV News, né? A pessoa nova. É a pessoa espetacular, uma pessoa que eu vi, né? Crescer como se fosse um menino, né? Então, realmente eu fico muito feliz. Vai nem apresentar o News mais depois dentro. Não, eu fico feliz mesmo, sabe? Porque o Matheus... Tá levitando. Não, o Mateuzinho é espetáculo, uma pessoa confiável, uma pessoa amiga. Então eu fico muito feliz e daqui a pouco eu vou correr para mim assistir o NTV News com ele, tá bom? Obrigado, aí. Obrigado a você. Ailton Oliveira, um abraço. Ailton tá lá acompanhando a gente também aqui. Vamos ver quem ganhou aqui, porque eu já estava esquecendo, são 3, né? Vamos lá, deixa eu passar por aqui. Clicou, quem faturou foi alguém que gritou vai Corinthians, né? Que é o Kleber Caixeta. Faturou, viu, Kleber? Aqui, ó, da Copatos. Vamos sortear agora o brinde lá da Odonto Company. Valendo, brinde da Odonto Company. Cida, boa noite daí, uma ótima semana pra vocês. Cida, faturou, viu? Odonto Company. Quem mais? Vamos lá, rodando. Cliquei. Selma, faturou por aqui, viu, Selma? Parabéns aí pela sua participação, faturou brinde com a gente aqui, claro. Sem esquecer do Lee, viu? Espetacular também. Sem esquecer do mestre Lee. Ele é... cabeludo, né? O famoso ele é o roqueiro da NTV. Olha o tempo, aqui, vem cá, de cair lá, né? Pessoa que é organizada. Ele é essa pessoa mesmo. Ó, terminando, hein? Matheus Borges chegando aí para dividir tela comigo.